Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é o professor Daniel e você está no canal de Cálculo. Roda essa vinheta. Queridos alunos, sejam bem-vindos à jornada pelas derivadas. Essa aqui é a nossa segunda aula de derivadas, a parte introdutória, onde nós não vamos trabalhar com formalismo matemático nenhum. Essas duas primeiras aulas que eu preparei para vocês, elas servem para que vocês tenham mais o entendimento do que é uma derivada, para que no segundo momento nós tenhamos a liberdade para trabalhar com conceitos mais complexos. Tudo bem? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vem comigo. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês o apanhado histórico referente ao cálculo diferencial, cálculo das derivadas. Os historiadores eles são unânimes em afirmar que esses dois cientistas que aqui estão, eles foram os precursores do cálculo da maneira como nós conhecemos hoje. Eles, na verdade, formularam e melhoraram aquilo que já existia e são considerados aí os pais do cálculo. Leibniz, alemão, e Newton, inglês. Esses dois cientistas foram então responsáveis pela criação do cálculo como nós trabalhamos hoje no ensino superior, pela maneira como nós conhecemos. Tá legal? Então, esses são os responsáveis por isso que nós estamos estudando, são graças ao conhecimento que eles elaboraram lá no século 17. Ok? Aí a gente entra para a parte da simbologia. Se você for parar para pensar, toda e qualquer estratégia matemática que a gente aprendeu até aqui, a gente sempre se depara com alguma simbologia que representa. Por exemplo, quando você estudou para aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir, você inevitavelmente passou pelos sinais das operações para você poder entender o que estava acontecendo ou saber o que iria fazer, não é verdade? Aprendeu o sinal do mais, do menos, da multiplicação e da divisão. Da mesma maneira, a gente não pode deixar de começar uma aula de derivadas introdutória sem saber a simbologia que representa. Então, eu trago para vocês aqui os principais símbolos que nós vamos utilizar, que vocês vão encontrar também aí na universidade de vocês, quando estiver se deparando com uma derivada. Tá legal? Então, vamos supor que nós temos primeiramente uma função f de x. Tudo bem? E aí, como é que representaria então essa derivada? Veja bem, aqui nós temos um f com uma linha, né? Nós chamamos f'. Então, isso aqui significa que eu tenho a derivada da função f. Essa simples linha significa isso. Qual a outra representação também muito utilizada? df dividido por dx. E a gente fala df dx. Essa aqui é uma das representações que, primeiramente, representou a derivada desta maneira foi o matemático Leibniz, né, que a gente citou agora há pouco. Então, esse matemático, ele pela primeira vez exprimiu. E essa representação é uma representação que ela é completa, porque ele te indica, veja bem, qual é a derivada, qual é a função que você está derivando e em relação a qual variável, no caso a variável x. Nesse caso dessa primeira fica subentendido, né? Haja vista que f só tem x como argumento. Então, fica subentendido que essa derivada é em função de x. Mas aqui, lembre-se, então, trabalha de uma maneira mais completa. Existem outras duas representações, que é a f ponto e a dxdf, só que essas duas aqui são menos utilizadas. O pessoal da física até utiliza essa daqui, mas é mais raro. Se você for para perguntar, professor, então quais que eu mais vou utilizar, mais vou encontrar nessa minha jornada de aprendizado pelas derivadas? A primeira e a segunda. Essa, sem dúvida, vocês vão encontrar bastante. Tudo bem? Agora, existe também a possibilidade de eu considerar uma função y de x. O que muda? Apenas a letra. Tá? É apenas a letra que eu mudei para que vocês possam fazer essa comparação quando é modificada a letra. Então, agora é uma y de x. Como é que ficaria a derivada dessa y de x? Ficaria assim, ó, y'. Essa linha significa dizer que eu estou derivando a minha função y. Ou dy dx, ou y com ponto em cima, ou dxy. Essa aqui seria então a representação, a partir de agora, para que vocês possam trabalhar com derivadas. Qualquer uma dessas representações indicam derivadas. Ok?
Feita a representação da simbologia, agora eu vou trabalhar com vocês a diferença, para a gente fazer uma diferença na nossa memória, na nossa cabeça, entre valor médio e valor instantâneo. Isso tudo que eu vou fazer, esse raciocínio que eu vou começar agora com vocês, ele é fundamental para o entendimento do que é uma derivada. Tudo bem? Mas vamos começar com um raciocínio bem simples, bem tranquilo, daquilo que vocês já até estudaram lá no ensino médio. Então, eu tenho um valor médio e tenho um valor instantâneo. Como o próprio nome diz, um valor médio representa uma média de alguns valores que eu vou tomar, e essa média, então, ela vai ser normalmente trabalhada sobre um conjunto de alguns outros valores, certo? E o valor instantâneo? O valor instantâneo, como o próprio nome diz, instantâneo é o que está acontecendo agora, neste exato momento. Ao contrário da média que eu vou trabalhar com vários valores, no instantâneo eu vou procurar um único valor. Por que um único valor? Porque eu quero nesse exato momento, nessa instantaneidade que nós estamos conversando. Tá? Por isso que o valor médio será um grupo de valores e o valor instantâneo seria um valor específico ao qual você quer determinar. Então, eu vou trabalhar agora com vocês, esse valor ele pode ser qualquer tipo de grandeza, seja uma grandeza física, como por exemplo a temperatura de um ambiente, a velocidade de um automóvel, ou mesmo os rendimentos de uma bolsa de valores. Então esse valor aqui, que eu coloco aqui, ele pode representar qualquer grandeza. E aí eu transformo isso em função e acho o valor médio e o valor instantâneo. Vou trabalhar dois exemplos para que a gente possa entender de uma vez por todas esse raciocínio. O primeiro exemplo que eu vou trazer é que o valor agora para a gente vai ser a nota, as notas de avaliação de aluno. Então, eu vou fazer para ti a diferença agora entre a nota média e o que seria a nota instantânea. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma tabela com as notas de vários alunos referente a 4 avaliações, que geraram a nota 1, 2, 3 e 4. Então, vamos tomar como exemplo, vamos ver aqui, o aluno Jaime, por exemplo. O aluno Jaime, ele tem várias notas e tem uma média de 8,1. O que significa essa média de 8,1? Significa dizer que o Jaime tirou 8,1 em todas as avaliações que ele fez? Não. Significa dizer que pode ter havido, muito provavelmente, oscilações da nota de Jaime, mas esse aqui representa um valor médio das notas que ele conseguiu alcançar nas avaliações. Tá? Então, eu pego um conjunto de todas as provas que ele fez, tiro uma média da nota e obtenho, então, 8,1. Isso aqui, então, seria a média. O que seria a nota instantânea? A nota instantânea seria a nota que ele tirou em cada momento da avaliação. Por exemplo, eu quero saber qual foi a nota instantânea do Jaime na segunda avaliação. Olha, na segunda avaliação, a nota do Jaime foi exatamente 8. Então, naquele momento da realização daquela prova que ele fez, ele tirou nota 8. Qual é a nota instantânea na avaliação 4? Na avaliação 4, ele já tirou 7. Então, perceba a diferença entre nota média e nota instantânea. Tá ok? Para completar agora esse outro raciocínio, eu vou para a consideração de velocidade. Esta questão da velocidade vocês trabalham bastante lá no ensino médio e eu acredito que vocês vão ter mais facilidade até para entender, considerando a grandeza velocidade. Então é assim, ó, eu tenho velocidade média e eu tenho velocidade instantânea. O que seria a velocidade média? No caso aqui eu peguei como exemplo, para que vocês possam entender, o metrô de São Paulo, a linha amarela do metrô de São Paulo. Então o metrô de São Paulo ele sai da Estação Luz até chegar finalmente no seu destino São Paulo Morumbi, que seria a sua última estação. E aí eu quero saber qual é a velocidade média deste metrô ao longo de todo este percurso, saindo da Estação Luz e chegando até a Estação São Paulo Morumbi. Para achar a velocidade média, logicamente que eu teria que pegar todo o percurso, considerando todas as estações, e calcularia lá então a minha velocidade média. Não seria isso? E o que seria então a velocidade instantânea desse metrô? No caso da velocidade instantânea, assim como no caso das notas que nós acabamos de ver, eu preciso especificar um momento ou uma posição deste metrô para que você me diga a velocidade instantânea. Então, por exemplo, olha, eu quero a velocidade instantânea desse metrô quando ele estiver passando pela Estação República.
Ou então eu quero a velocidade instantânea desse metrô quando eu estiver passando pela estação, digamos, Pinheiros. Então, para saber a velocidade instantânea naquele exato momento, você logicamente precisa dar a localização e o ponto aonde você quer determinar essa velocidade naquele exato momento. Tá? E logicamente, você há de convir comigo, que a velocidade média ela vai ser diferente, né, da velocidade instantânea. Por quê? Porque há claramente uma variação de velocidade desse metrô. O metrô ele não pode adquirir uma velocidade única durante todo o percurso, até porque ele precisa ter paradas para que as pessoas ingressem dentro do metrô. Precisa diminuir, inclusive, a velocidade quando se aproxima da plataforma para que não haja incidente. Então, claramente há a variação da velocidade ao longo desse trajeto do metrô e a velocidade em cada ponto é diferente. Né? Em cada estação ela é diferente. Isso aí seria a velocidade instantânea, cada ponto. E a velocidade média, ela não olharia para cada um dos pontos, mas sim para um conjunto total para poder determinar então a velocidade média. Tudo bem? Então essa seria a diferença entre grandezas médias e grandezas instantâneas. E aí vem uma pergunta. Como é que a gente calcula isso? Como é que nós calculamos, por exemplo, velocidade média e velocidade instantânea? Uma nota média e uma nota instantânea. As grandezas, como é que a gente calcula isso? Isso é uma boa pergunta. Antes de irmos para a aplicação da velocidade, que é o que eu vou trabalhar com vocês, eu queria que vocês entendessem o que significa uma taxa de variação. Porque, no fundo, a taxa de variação representa o cálculo tanto de uma variação média quanto de uma variação instantânea que nós estamos aqui interessados em calcular. Então, vamos entender o que significa isso. Aqui eu tenho o eixo y, o eixo x, e eu tenho uma função que está aqui em branco que eu chamei de f de x. Essa função, pessoal, ela pode ser qualquer grandeza que vocês possam imaginar. Novamente, essa função f de x pode representar a temperatura, ambiente, pode representar o lucro de uma empresa, pode representar a velocidade de um carro, pode representar qualquer grandeza, tudo bem? Sem problema. Eu estou apenas interessado em analisar esse perfil dessa função. Então, o perfil dela é esse daqui. E aí eu tenho dois pontos a considerar. Eu quero uma análise no ponto A e depois pego um ponto B. E aí a meu interesse é ver o que aconteceu, o que variou de A até B. Então peguei dois pontos e quero saber o que aconteceu no ponto A e o que aconteceu no ponto B e o que mudou de A até B. Essa mudança que nós queremos avaliar é o que nós chamamos de taxa de variação. Essa taxa de variação ela pode dar origem tanto a valores médios quanto valores instantâneos, tá? E eu vou já mostrar para ti qual a diferença. Mas, no modo geral, esse cálculo dessas variações nós denominamos de taxa de variação. E como é que eu poderia determinar, então, essa taxa de variação? A taxa de variação, perceba, quando eu mudo do ponto A para o ponto B, inevitavelmente eu tenho uma variação que acontece em x, no eixo x, que eles chamam aqui de ΔX, e uma variação que acontece no eixo y, que é ΔY. Se eu quiser calcular essa taxa de variação, que acontece entre deslocamento do A até o B, eu faço o seguinte, ó, a taxa de variação é numericamente igual à variação que aconteceu em Y sobre a variação que aconteceu em X. Professor, essa forma sempre vai ser dessa forma? Sempre. Toda vez que vocês quiserem calcular a taxa de variação de qualquer que seja a grandeza, vocês sempre vão procurar a variação que aconteceu no eixo Y e dividir pela variação que aconteceu no eixo X. E vocês já fizeram isso no ensino médio. Quer ver só uma coisa? Vamos para um exemplo bem específico agora, tá? Que é o exemplo da cálculo da média das velocidades. Você deve lembrar lá de física, quando você calculava lá no seu ensino médio, o cálculo da velocidade média, você fazia o seguinte, você fazia a variação do espaço pela variação do tempo, que aqui eu estou representando por ΔY e ΔX. Então, variação do espaço eu estou representando ΔY e tempo por ΔX. Então, a variação do espaço pelo tempo, nós aprendemos lá na física que isso é velocidade média, exatamente. Então, a média ela é calculada simplesmente por essa variação, diretamente, sem nenhuma outra, sem acréscimo de nada. Tá? Então, esse seria o cálculo da velocidade média. Aí a pergunta que não quer aquela agora. Beleza, professor, eu já sei calcular a média da velocidade, o cálculo da variação média de uma determinada grandeza, no caso da velocidade. Agora, como é que seria o cálculo de uma velocidade instantânea? Como é que eu poderia calcular isso?
Normalmente isso não é trabalhado no ensino médio. Vocês dificilmente viram isso no ensino médio. Por quê? Porque você não foi apresentado ao estudo de cálculo. Então, o professor apresentar para você essa análise da velocidade instantânea ficaria difícil porque ele não tinha lhe ensinado cálculo, como você vai observar agora no slide agora. Então, aqui a gente está calculando a velocidade instantânea. E olha o que acontece. A velocidade inst de instantâneo parece muito com o que nós vimos anteriormente, né? A taxa de variação, ΔY por ΔX, onde ΔY é a variação de espaço, ΔX é a variação do tempo. Só que o que é que muda tudo? Este limite. Então, esse limite é o que viabiliza o cálculo da velocidade instantânea. Então, quando ele faz o limite dessa divisão que acontece aqui com ΔX tendendo a zero, o que acontece? Você já viu comigo que esse tender a zero é se aproximar o máximo que você puder sem chegar efetivamente, né? Esse é um conceito de limite. Então, o que ele quer dizer para a gente que esse ΔX tendendo a zero? Veja, quando ele faz ΔX tender a zero, ele nada mais está fazendo com que o tempo se torne instantâneo para que ele possa fazer análise. Porque se eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui, eu tenho uma variação de tempo. Agora, se eu faço esses tempos se aproximarem um do outro, eu vou ter um tempo em cima do outro, que seria o conceito de ser instantâneo, de acontecer nesse exato momento que nós estamos. Então, eu não quero uma variação grande de tempo, eu quero uma variação bem pequena, mas tão pequena que eu posso considerar como sendo instantâneo. Quer ver só uma coisa? Eu vou voltar aqui para o gráfico para que vocês possam relembrar o que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que agora essa variação em x, ela já não vai ser grande a ponto de considerar dois pontos diferentes. Eu vou considerar uma variação tão pequena que esse ponto B ele vai encontrar, ou praticamente encontrar com o ponto A, de tal modo que eu tenho só um ponto. E se eu tenho só um ponto, eu tenho só um x. Se eu tenho só um x, eu tenho só um valor de tempo. E se eu tenho um valor de tempo, eu tenho no exato momento em que eu quero a minha análise. Essa é a grande sacada quando nós estamos calculando a velocidade instantânea. É considerar uma variação de tempo tão pequena, mas tão pequena que eu posso considerar, que eu posso inferir que eu esteja trabalhando dentro de uma grandeza instantânea, nesse exato momento. Tudo bem? Deu para entender? Então essa seria a diferença entre o cálculo da média, como é que se calcula a média, e como é que se calcula a grandeza instantânea. No caso, nós estamos trabalhando para a velocidade, mas isso pode servir para qualquer outra grandeza. Tudo bem? E aí, finalmente, eu trago para vocês a diferença entre média e a grandeza instantânea sobre o ponto de vista gráfico. Nós já vimos sobre o ponto de vista matemático, né, o cálculo bem tranquilo, e agora nós vamos ver sobre o ponto de vista gráfico. Primeira coisa, eu tenho o eixo x, que é o meu tempo, x1 e x2, estão marcando dois tempos distintos, y e y2 que estão marcando duas posições. Então, isso aqui, na verdade, é o gráfico da posição de um automóvel, por exemplo. Tá legal? Então, esse gráfico que está em preto, que vocês estão vendo aqui, ele representa a trajetória de um determinado veículo feita, tá? E aí, sobre essa trajetória, eu quero calcular a velocidade média e a velocidade instantânea. Para calcular a velocidade média, eu preciso de um ponto inicial e do ponto final, que aqui está sendo representado pela letra P e pela letra Q. O ponto P, que é inicial, ele tem coordenada x1, y1, e o ponto Q, que será a coordenada final desse movimento, que estamos considerando, seria x2, y2. Então, se eu quisesse calcular a média entre esses dois pontos, né, que ele está iniciando aqui e terminando aqui, no caso P e Q, o que eu faria? Eu consideraria essa variação, ΔX e ΔY. Né? Então, eu faria ΔY por ΔX. E no final das contas, isso seria a mesma coisa que traçar uma reta que passaria pelo ponto P e pelo ponto Q. Tudo bem? Então, analisando graficamente, seria isso, seria você passar uma reta. Então, essa reta tracejada, ela representa a velocidade média calculada entre esses dois pontos distintos. Tá ok? E a velocidade instantânea, como vocês já estão vendo aqui, a velocidade instantânea, ela é essa reta contínua que passa em um único ponto. Como poderia deixar de ser? Quando a gente fala em instantaneidade, eu não posso considerar dois pontos separados. Tem que ser um ponto apenas para considerar que, olha, eu estou considerando no exato ponto onde o tempo é, nesse caso aqui, o x1. Então, aí eu vou estar calculando a velocidade instantânea.
E interessante que essa reta, que representa a velocidade instantânea, que é essa reta vermelha contínua, ela é uma reta que sempre vai ser tangente ao gráfico sobre o qual nós queremos determinar, certo? A instantaneidade. Então, estou querendo determinar, no caso aqui, a velocidade, como eu tenho espaço pelo tempo, isso aqui é velocidade. Toda vez que eu quiser determinar uma coisa instantânea, uma grandeza instantânea, vai se criar uma reta e essa reta vai ser tangente à curva do gráfico que nós teremos. Por que vai ser tangente? Porque tem que tocar só um único ponto. Lembra? A questão da instantaneidade ela tem a ver com um único ponto de tempo, né? Um único ponto específico no qual você quer determinar aquela grandeza, no caso aqui a velocidade. Então deu para perceber? Velocidade média ou grandeza média vai sempre cruzar o gráfico em dois pontos e aquilo que for instantâneo vai cruzar em um único ponto, representando então a instantaneidade da grandeza calculada. Bom, pessoal, como existem vários tópicos ainda a serem tratados, eu não quero que essa aula fique tão estendida, eu dou aqui como meta alcançada, meta atendida, e aí na próxima aula, então, nós vamos continuar sobre essas discussões, esses entendimentos sobre as derivadas e essas discussões entre velocidade média e velocidade instantânea, grandezas que serão calculadas dessa maneira. Na próxima aula você já vai entender o porquê que isso, qual é a relação que existe entre isso e a derivada. E eu te espero na nossa próxima aula. Muitíssimo obrigado por estar assistindo e até a próxima, pessoal. Muitíssimo obrigado por estar assistindo nossa aula.